Bom, passamos então agora à dispensa do período de carência. E aí a previsão está no artigo 26 da Lei 8.213 e no artigo 30 do Regulamento da Previdência. A regra geral, como nós vimos, é a exigência do cumprimento de carências, uma vez que o sistema, nessa parte, ele vai se estruturar como se fosse um verdadeiro seguro. Mas há casos, no entanto, em que o cumprimento da carência ele vai ser dispensado. E, lógico, esses casos em que o cumprimento da carência vai ser dispensado, eles são enumerados taxativamente. Quais são eles? Pensão por morte, salário família e auxílio acidente. Esses benefícios, então, eles independem de carência. A previsão está no artigo 26, inciso 1, e a redação foi dada pela Lei 13.846 de 2019. Também não vão depender de carência auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após se filiar ao regime geral da Previdência Social, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelo Ministério da Saúde e Previdência, e essa lista é atualizada a cada 3 anos, e ela é feita de acordo com critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou qualquer outro fator que confira especificidade e gravidade que mereça tratamento particularizado. Ou seja, como regra, a gente viu que o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, eles dependem de 12 meses de contribuição. A exceção é se a gente estiver diante de acidente de qualquer natureza ou causa, ou de doença profissional ou do trabalho, ou então se o segurado, depois que ele ingressar no sistema, ele for acometido de uma doença que esteja numa lista aí que foi elaborada pelo Ministério da Saúde e da Previdência. Essa lista, hoje, ela está no artigo 151. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar, é o caso de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez? Sim. Como regra, 12 meses de carência. Mas aí eu verifico, ocorreu um acidente de qualquer natureza ou causa, ou então se trata de doença profissional do trabalho? Se for uma dessas situações, então não há carência para auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Ou então, se eu estiver ainda diante desses benefícios, mas a pessoa for acometida por uma doença da lista do artigo 151 da Lei 8.213, também não há carência. Vamos ver quais são essas doenças, né? São várias aí as hipóteses. O artigo 151 ele fala: até que seja elaborada a lista das doenças mencionadas no inciso 2 do artigo 26, independe de carência a concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido das seguintes doenças. Então, vamos ver quais são as doenças: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget, que é a osteite deformante, síndrome da deficiência imunológica adquirida, AIDS, ou contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada. E aí a redação, ela é uma redação de 2015, que foi dada pela Lei 13.135. O parágrafo único do artigo 30 do regulamento, ele vai ainda dar o conceito de acidente de qualquer natureza ou causa. Então, como vimos aí, se eu estiver diante de um acidente de qualquer natureza ou causa, não há a carência. E o artigo 30 do regulamento, ele vai dizer
vai dar o conceito de acidente de qualquer natureza ou causa, que é aquele de origem traumática e por exposição a agentes exógenos, agentes físicos, químicos e biológicos, que acarrete lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade laborativa. O conceito que a gente tem da legislação em relação ao acidente de qualquer natureza ou causa, e esse acidente de qualquer natureza ou causa vai afastar a carência. Seguindo, nós temos benefícios concedidos aos segurados especiais, aí a previsão do artigo 39, inciso 1. Os benefícios garantidos aos segurados especiais, independentemente do pagamento de contribuições, então, os segurados especiais, como a gente sabe, não precisam do pagamento de contribuições, eles são os relacionados no inciso 1 do artigo 39 da Lei 8.213, são aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, auxílio-reclusão, pensão por morte e auxílio-acidente. O segurado especial, ele tem que comprovar o efetivo exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, pelo período correspondente ao da carência do benefício. Então, ele não comprova que contribuiu e tem direito à carência. Ele comprova, né, o exercício da atividade rural pelo período que corresponda à carência. Todos esses benefícios, né, então, em compensação, todos esses benefícios eles vão ter uma renda mensal igual a um salário mínimo. Também não necessita de carência, prestação de serviço social e reabilitação. Então, serviço social e reabilitação estão dispensados da carência. Salário maternidade para as seguradas empregadas, trabalhadora avulsa e empregada doméstica. Então, nessa situação aí, essas seguradas estão dispensadas da comprovação do cumprimento da carência para fins de salário maternidade.